Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês aí, os estudadores da Palavra de Deus? Mais uma vez aqui com mais um vídeo pelo canal Teologia Sem Censura. Bom, eu acredito que quem aí quem viu o vídeo, os vídeos anteriores, espero que tenha agradado. Lembrando que não tenho nenhum vínculo com a instituição religiosa. Pode ser que o que eu trago como ensinamento bíblico aqui fuja um pouquinho do que o seu pastor, o seu líder, o seu padre, a pessoa líder sua, costuma te ensinar. Mais uma vez eu repito, esse estudo da Bíblia Sagrada não é vinculado a nenhuma instituição religiosa, sem ideologia, não é? Sem nenhum tipo aí de tendência a seguir alguma ideologia de alguém, alguma instituição. Tudo bem? Hoje, como prometido, nós vamos terminar aí o estudo que nós fizemos sobre o dízimo. Primeiro vídeo eu falei sobre Mateus 23, o segundo vídeo eu falei sobre 2 Coríntios 9, 6 e 7, dei aí uma breve explanada. O terceiro vídeo eu mudei um pouquinho, porque algumas pessoas queriam ver o vídeo sobre a cervejinha. E hoje nós vamos aqui dar sequência no estudo sobre o dízimo. Mas antes de nos adentrarmos propriamente ao assunto dízimo, e hoje aqui a gente vai falar sobre dízimo, mas tentando deixar claro que com uma pergunta, não é? Será que se eu dizimar, se eu não dizimar, eu vou para o céu? Ou se eu não dizimar, eu vou para o inferno? É mais ou menos isso que eu quero passar para você. Se eu não dizimar, vou para o céu? Do mesmo jeito? É isso que eu quero passar para você. Mas antes quero fazer aqui uma introdução rápida para que você entenda alguns pontos bem interessantes, porque eu vejo muitas pessoas quando iniciam aí o estudo sobre dízimo, usam muito Malaquias 3:10. E um ponto onde bate muito ali é no 3:10, onde fala que quem não entrega o dízimo rouba a Deus. Não é? Malaquias 3:10. Usam muito, não é Malaquias 3:10. Mas quero dar uma introdução rápida aqui para que você entenda. Quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, você começa a se aprofundar mais e mais nos estudos, você começa a entender muita coisa. E uma coisa que as pessoas não entendem são a divisão das dispensações. Mas o que seria dispensações? Existem períodos na Bíblia Sagrada chamados dispensações, ou assim, oikonomia, que seria oiko, casa, economia, administração, ou um período de administração diferente de um certo tempo, chamado dispensação. As pessoas precisam entender melhor os períodos, as dispensações, para entender melhor algumas doutrinas. E aí para formar uma temática, um estudo temático para abordar um certo assunto. Lembrando que também a Bíblia ela tem que ser estudada com muita cautela. A própria Bíblia Sagrada fala, se não me engano, a primeira Pedro, não sei, 2:7, acho que deve ser isso, fala bem assim, que a Bíblia por si só se interpreta. As pessoas precisam entender isso. E é claro que nessa interpretação própria da Bíblia, nós estudando ela, entrando aí na exegese, na interpretação e na hermenêutica dos textos, lembrando que
tem alguns versículos que você só entende lendo o capítulo inteiro, o capítulo antecedente, ou lendo todo o livro, ou até mesmo toda a Bíblia. Então você precisa entender isso aí, a diferença das dispensações. Um exemplo, nós estamos na dispensação da graça, não é? Na dispensação patriarcal, a gente chegar lá na outras dispensações anteriores, os homens poderiam casar com várias mulheres. Mas aí vai passando o tempo e chega aqui na dispensação da graça, onde vamos estudar o assunto aí que nós falamos. Isso muda. Os homens aqui já não podem mais casar com várias mulheres. Mas por quê? Muda o tempo e Deus trata de uma forma diferente com o povo daquele período. Como hoje Deus trata a igreja dele hoje de uma forma diferente, como tratava da igreja, do povo da lei, ou do povo do período patriarcal, ou como Deus tratava de uma maneira diferente no período da inocência, na dispensação da inocência. Inocência, consciência, assim vai seguindo até a graça hoje, onde nós estamos. Depois aí, período milênio, eternidade. Então tem mais algumas dispensações à frente. Então, para você entender o dízimo hoje nessa dispensação em que vivemos, chamada graça, dispensação da graça, logo a gente faz um estudo falando sobre graça. O que é graça? Você precisa entender isso, as dispensações. Aí chegando no período agora da graça, você precisa entender que nós estamos em um período diferente, onde Deus trata do povo de uma maneira diferente, da igreja agora de uma maneira diferente. Tanto que na dispensação da lei, a maneira do templo, a maneira em que se constituía um culto, um templo, as ofertas, os sacrifícios da lei eram de um jeito. Hoje, tratando de templo, hoje é totalmente diferente. Hoje você vai pegar a Bíblia, você vai entender que o templo hoje somos nós. Quando no Antigo Testamento, na lei, o templo era algo construído por homem, a casa de Deus. Hoje a casa de Deus somos nós, as pessoas. Então tem essas diferenças. Então tem muita coisa lá do livro de Isaías, de Jeremias, da Antiga Aliança, que não cabe para o povo hoje da graça, não serve para nós. Serve sim para estudo, para vermos a fé como exemplo, mas como doutrina para a salvação, não. E o dízimo é um dos pontos onde se há muita discussão acerca desse assunto, mas porque as pessoas acabam aí não entendendo as dispensações. Não vou ler Malaquias 3:10, porque para a Igreja da Graça não serve Malaquias 3:10. Você precisa entender isso. Mas em Mateus 23, veja o primeiro vídeo, o vídeo anterior, que você vai entender Mateus 23. Mas e 2 Coríntios 9, 6 e 7? Veja o vídeo de 2 Coríntios 9, 6 e 7 que eu coloquei aí. Mas e Hebreus lá, que fala, Hebreus 7, que fala lá sobre que o sacerdote recebe o dízimo de tal e tal, tal. Olha, se você pegar aquele texto, se eu entrar agora nesse texto, vai demorar muito, vai ficar longo o vídeo. Você vai ver ali que está falando de uma hierarquia e mostrando que Jesus está superior a Abraão, superior a Moisés. Então, para entender ali quem é Jesus, a hierarquia de Jesus acima de todos. Mas hoje eu quero que você entenda que se você não dizimar, você vai para o céu sim. Você vai para o céu. E eu quero pegar alguns trechos aqui rápido, porque nós já estamos aí com 9 minutos aí de vídeo. Quero que você pegue o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, que fala bem assim, você rápido, depois você com um pouquinho mais de atenção, volte o vídeo, pause o vídeo e siga. Romanos 10, versículo 4, fala bem assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Mais uma vez, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos lá.
Vou ler mais um versículo aqui bem interessante da palavra de Deus. É muito texto que dá para trazer para a sua meditação. Vamos lá. 2 Coríntios 3, versículo de número 13. Fala bem assim. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ler. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A palavra transitório aqui vem de transitar ou de passageiro, ou aquilo que era passageiro. Moisés desce do monte, seu rosto estava brilhando, o povo não entendia aquilo, ele cobriu o rosto para que as pessoas não olhassem para ele, mas aquilo passa. Passou, não é? 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, ou eles não entendiam aquilo que estava acontecendo. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Ou se você continuar nas lições do Velho Testamento, vocês vão ficar igual o povo de Israel que não entendia ou não tinha o contato a Deus. Hoje a glória de Deus quer se manifestar sobre a sua vida. O brilho de Deus quer estar sobre a sua vida. E você precisa entender a graça. Porque até hoje o mesmo véu do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E é isso mesmo, não tenho dúvida. Depois a gente se aprofunda mais aqui, não é? Nessa abolição do Velho Testamento. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade não é para fazer coisa errada, é uma liberdade para estar diante de Deus. Coisa que os judeus, o povo de Israel, não tinham. Tanto que um certo momento na Bíblia Sagrada, Deus quer se manifestar ao povo, mas eles não entendem. Deus se manifesta para eles, há terremoto, há vendaval, e eles falam, Moisés, não. Deixa que Deus fala só para você e você fala com a gente. Então não quiseram esse momento tremendo e glorioso como Moisés. Mas eu quero destacar aqui o versículo 14, que fala bem assim, o qual foi por Cristo abolido. O que foi por Cristo abolido? A lei. Lição do Velho Testamento. Vamos ler mais um versículo interessante da palavra de Deus. Aqui é muito forte, porque muito interessantes os versículos aqui. Vamos ler aqui. Fala bem assim, ó. Gálatas, capítulo 2 e versículo 16, que fala bem assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Se você dá o dízimo para ir para o céu, você está errado. Você está errado. O que vai justificar você do pecado é a fé em Cristo Jesus. Vamos dar sequência. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pela fé da obra da lei. Eu vou repetir. Olha bem, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, se você acredita que dando dízimo isso vai te levar para o céu, não é verdade. O que te leva para o céu é você ter a fé em Cristo Jesus e fazer o que Ele quer. Deu para entender isso? Vamos seguir em frente. E o mais perigoso de tudo é Gálatas, capítulo 3, e versículo 31, que fala bem assim, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vamos continuar aqui. Mais um versículo bem interessante aqui. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 8. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza são deuses. Mas agora conheceis o Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, aqui vai outro assunto. Se eu entrar aqui, aí a gente vai entrar em outro assunto. Vou aqui, mais um aqui, ó.
Gálatas 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que é o jugo da servidão? É você voltar à lei e viver da lei. Ou não conhecer a justificação, a liberdade que é em Cristo. Hoje você está livre, liberto para andar com Deus. Gálatas 5,4. Aqui é um ponto muito interessante em que fala bem assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Eu vou ler mais uma vez Gálatas 5 e versículo 4. Se você acha que você dizimando, você vai para o céu porque dizima, ou você pratica as coisas da antiga aliança e você acha que vai para o céu com isso, você está totalmente errado. Não somente errado, como você está longe de Cristo. Então, se você acredita que vai para o inferno se não dizimar, ou você dizimando vai para o céu, você está totalmente errado. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Se você acredita que dizimando você vai para o céu, você está longe de Cristo. Como diz Gálatas 5 e versículo 4, separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ah, mas aqui não está falando do dízimo? Sim, mas aqui fala sobre a lei. E nas ordenanças, na lei, em tudo o que a lei pede, uma dessas coisas é o dízimo. Então, se você tenta se justificar diante de Deus através do dízimo, você está longe de Cristo. É uma dispensação nova, uma dispensação diferente, chamada graça, favor imerecido. Jesus morreu na cruz por você, sabendo que você não tinha nada para dar em troca a ele. Mais uma vez vou ler, Gálatas 5, versículo 4. Separado estáis em Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, se alguém falar para você, se você não dizimar, você vai para o inferno, esta pessoa está errada. Porque o que te leva para o céu é Cristo, não é o dízimo. Ou se você dizima para ir para o céu, você está longe de Cristo, como diz a palavra de Deus. Já estamos aí com 17 minutos de vídeo. E eu acho que para tentar esclarecer um pouco já é o suficiente. Você precisa entender as dispensações. O período que você vive é um período diferente, chamado graça, um período diferente da lei. Se tivesse sido ratificado o dízimo na nova aliança, na nova aliança que é feita pelo sangue de Cristo, eu também acreditaria. E olha, tudo o que falo aqui, estou com o fundamento da Bíblia. Se você me provar o contrário, eu acredito. Lembrando que, mas se eu quero dizimar, mas sei que se eu sou salvo através do sangue de Jesus. Se você quer dizimar porque acha melhor assim, porque já tem um valor certinho, o dízimo significa 10%, maravilha, mas não acredite que o dízimo que leva você para o céu. Mas eu vou dizimar porque eu quero ser obreiro e na instituição onde eu estou, se eu não dizimar, eu não vou virar obreiro. O seu líder está errado. Porque nas características do obreiro em que fala lá nas cartas de Timóteo, não tem uma característica falando ser dizimista. Timóteo fala, marido de uma só mulher, sóbrio, não violento, não espancador, e assim vai. Não tem isso ali. Espero ter te ajudado com mais este vídeo. Você pode ir para o céu, glorificando, exaltando a Deus sem dizimar. Isto a Bíblia Sagrada te garante. Muito obrigado pela sua atenção. Reflita mais nos versículos que eu passei para você. Tenta entender melhor as dispensações. Tudo para a glória e honra do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu agradeço. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho. Muito obrigado.